Espírito Santo, frutos, dons e a plenitude. No caso hoje é o encerramento desta série Espírito Santo. E vamos trabalhar hoje o fruto da temperança, domínio próprio. Gálatas 5, 22, que diz o texto: mas o fruto do Espírito é temperança, domínio próprio. Pode ocupar o vosso assento. Está escrito: aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado e não consegue fazer o bem que quer, mas faz o mal que não quer. É o que Paulo disse em Romanos, aquela luta interminável. Mas Cristo, o Filho de Deus, liberta verdadeiramente, torna os homens livres. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo recebemos uma nova natureza. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E em 2 Pedro 1,4 diz que nós somos participantes da natureza divina. Então, quando nós nascemos, hoje nós nascemos com a natureza caída. Ao termos um encontro com Cristo e recebemos a palavra de Deus, passamos então a receber uma natureza divina, que agora nos faz sermos escravos da justiça. Ou seja, a natureza de Cristo, a vida de Cristo em nós, nos faz vivemos de acordo com um padrão estabelecido por Deus, uma vida reta. É uma mudança de senhorio. Antes éramos escravizados pela carne, mas agora nós somos servos de Deus, servos da justiça. A firme liberdade em Jesus Cristo é para fazermos a vontade de Deus. Triunfamos sobre as obras da carne, sendo operados pelo glorioso fruto do Espírito Santo. Temperança, domínio próprio, é a palavra grega enkrateia, que significa autocontrole, continência, restrição de prazeres sensuais, sobriedade. Temperança, que é guardar o equilíbrio, domínio de si mesmo, e também moderação, que é permanecer na medida exata. É o ato de ter poder sobre si mesmo, exercer total controle sobre os desejos, paixões e ações pessoais, especialmente os apetites sexuais. Trata-se de poder espiritual que domina todos os impulsos carnais, isto é, domínio sobre os desejos do ego. O eu é o ser humano caído, é o ego, né? Refere-se à capacidade de governar a si mesmo, de fazer tudo com moderação, a medida exata, sem extrapolar de maneira negativa, bem como resistir às concupiscências da carne, de fazer algo contrário à vontade de Deus. Podemos dizer que o domínio próprio é o fruto do equilíbrio, é o fruto da disciplina. Temperança, domínio próprio, é requisito fundamental para a liderança e para todos os membros da Igreja de Cristo. Se não, vejamos, está escrito em 1 Timóteo 3,2, convém que o bispo é o líder, no caso o pastor, ele seja sóbrio. Sóbrio é moderação. O pastor deve ser temperado. Assim como a Bíblia também diz, os diáconos, Timóteo 3,8, não sejam de língua dobre, ou seja, sabe controlar a língua, tem domínio próprio, não dado ao vinho, não é um beberrão dado aos vícios, ao álcool. Também a Bíblia diz que as esposas dos diáconos, devem ser sóbrias. 1 Timóteo 3,11 diz, não maldizentes e sóbrias. Os idosos, veja só, tanto os vovozinhos como as vovozinhas devem ser moderadas também. Tito, capítulo 2, versículo 3 capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: os velhos sejam sóbrios, assim como as mulheres idosas. Que lindo! Homens e mulheres casados também devem ser temperados. Tito 2, 4 e 5 fala que devem ensinar a serem moderados. E ainda, para encerrar, todas as faixas etárias, os jovens, os solteiros, está escrito em Tito 2,6: exorta os jovens a que sejam moderados.
moderados. Ou seja, tenham domínio próprio, tenham esse equilíbrio. Do ponto de vista cristão, uma vida equilibrada caracteriza-se pela interação com o mundo, mas sem transgredir os princípios da palavra de Deus. Logo, estamos no mundo, não tem como sair do mundo. Então nós interagimos com o mundo em tudo que envolve o mundo, nos relacionamentos, nos negócios, em viagens, então nós interagimos com tudo isso aí, ok? Mas qual que é a diferença? A diferença é que o cristão, ele interage nesse mundo, mas sem nunca transgredir os mandamentos de Deus, os princípios da palavra do Senhor estabelecido. Alguns simples exemplos aqui para aguçar o entendimento dos irmãos. Por exemplo, o cristão come e bebe naturalmente, mas não se embriaga e nem comete a gula. Não come além do que deve começar. Quando a pessoa come a ponto de não conseguir dormir, pecou. Isso é um pecado, e é um pecado grave. Algumas pessoas até brincam assim, mas é um pecado grave diante da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quem comete isso não é do reino dos céus. Eu creio na Bíblia. Por exemplo, o cristão, ele conversa naturalmente sobre as coisas da vida, bate papo, fala de esporte, fala de política, conversa normalmente, mas ele não fala mal da vida dos outros, nem palavrões. No entretenimento, os crentes também gostam de assistir filme. Tem crente que gosta de assistir séries aqui? Só não pode assistir novela, né, meu bem? Novela que passa o quê? Indecência, faz ideologia, a traição. Veja, equilíbrio, ok? Por exemplo, o crente também nunca, jamais se entrega a assistir pornografia e etc. O crente viaja, mas ele tem uma boa conduta. Por exemplo, é pecado o crente ir para a praia? Claro que não, ele pode ter um lazer na praia. Só que a mulher não vai colocar o fio dental mostrando o seu corpo. Vai colocar um short decente, vai colocar um mistério aqui em cima decente. Correto ou não? Isso é domínio próprio, meu bem. É assim que nós interagimos. Agora, se a irmã quer ir para a praia e meter o fio dental lá, aí não dá certo, né? Está faltando domínio próprio aí nesse negócio, né? Além de estar pecando, está fazendo o outro pecar também, né? Já vira uma bagunça toda. Por exemplo, vamos lá. O crente, ele brinca. Tem brincadeira saudável. Vocês veem direto eu brincando. Eu falo, está aqui o fulano de tal tocha, o labareda de fogo. Isso é brincadeira. É uma brincadeira saudável, chamando as pessoas de formas saudáveis, né? Brincadeiras saudáveis. Mas então o crente brinca, mas sem malícia ou indecência, sem duplo sentido no que ele está falando, tá vendo? O crente também não fornica, mas tem vida íntima somente após o casamento, e por aí vai. Eu poderia ficar dando vários exemplos aqui, mas aqui já deu exemplo suficiente para entendermos essa vida equilibrada, tá bom? Então interagimos nesse mundo, mas sem quebrar os princípios da palavra de Deus. A falta de domínio próprio é uma porta escancarada para o diabo entrar e fazer o que quiser. O autocontrole fecha a porta para a atuação do inimigo. Eu vou ter que repetir isso aqui. A falta de domínio próprio, temperança, é uma porta escancarada para o diabo entrar e fazer o que quiser na vida da pessoa. O autocontrole fecha a porta para a atuação do inimigo. Provérbios 25, 28, esse texto é fantástico. E diz, como a cidade derribada, que não tem muros. Imaginem um contexto de guerra da época, em que a cidade era guardada pelos muros. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que é isso? Que não tem domínio próprio. Então ele está fazendo uma comparação aqui a uma cidade que está vulnerável aos ataques do inimigo. Por quê? Porque não tem muro, não tem proteção. O inimigo entra e sai da cidade a hora que quiser. Então quem não tem domínio próprio, escancarou as portas da vida para o inimigo agir a hora que quiser na vida dele. Ele age hoje, ele age amanhã, se ele não quiser, não é. Do jeito que ele quiser, ele vai fazer com a vida dessa pessoa. Veja como esse fruto é poderoso. Esse fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Por exemplo, o pecado entrou no mundo pela falta de domínio próprio. Não foi isso que Eva pecou? Por quê? Porque lhe faltou domínio próprio.
olha só, no capítulo 3 de Gênesis, versículo do 1 ao 6, a serpente disse para ela, Deus disse, né, você não comerás de todas as árvores. Ela falou, não, de todas não. Então ela falou, Deus me deu liberdade, eu tenho liberdade de comer todas, menos a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus ensinou, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter autocontrole, você tem que se governar a si mesmo, ou seja, na base da palavra de Deus, da obediência ao Senhor. Só que aí ela continuou ouvindo o inimigo, ficou continuando olhando para a árvore, e aí o texto diz, e teve desejo, vendo que ela era agradável e boa à vista, desejou. Então ali ela perdeu o controle. Quando ela perde o controle, então ela dá lugar à carne, e ali peca, e nessa falta de domínio próprio, a desgraça entrou nessa terra, neste mundo, e hoje nós sofremos as consequências terríveis, injustiças. Você vê tem pessoas pobres, pessoas ricas, e assim vai, todo esse desequilíbrio que existe no mundo, foi por causa dessa falta de domínio próprio, começando aqui na vida de Eva. O ser humano, ele vivia em perfeito equilíbrio e moderação, que é a medida exata, vocês já ouviram o significado. Por exemplo, o ser humano, no caso Adão e Eva, administrava o tempo da vida deles. Eles tinham tempo para cultuar a Deus, eles tinham tempo para trabalhar, eles tinham tempo para desfrutar em família, tudo em equilíbrio. Não havia algo que estava mais, Adão não se dedicava mais ao trabalho do que a Deus, não se dedicava mais à família do que a Deus, estava tudo equilibrado. Por quê? Domínio próprio, eles não se inclinavam para uma coisa mais do que a outra, ok? Então agora com a entrada do pecado, aí tem esse equilíbrio, aí um dá atenção de mais uma coisa, dá de menos a outra, aí fica essa falta de controle, essa desordem, essa bagunça tremenda, que só o fruto do Espírito para trazer organização na nossa vida. Também, ele além de administrar o tempo, eles não comiam em excesso. Você vê que Adão e Eva tinham um corpo perfeito, meu amado, fisicamente falando, não só esteticamente, fisicamente. Não tinha esse negócio de pressão alta, pressão baixa, diabetes, essas coisas não existiam, não. Todos tinham a posição, o crescimento para frente, dos lados, tudo se deu. Por quê? Falta de controle. Agora vai pegar mesmo, é assim mesmo. Eles tinham também controle sobre suas ações e pensamentos. Não era controlado, não tinha pensamento errado, contrário, que dominasse eles, jamais. E outra coisa, olha que coisa tremenda, eles viviam nu, mas não havia prostituição. Por quê? Equilíbrio. Porque ele sabia que a esposa que ele podia se relacionar era dele. Ele podia olhar para qualquer outra pessoa, porque depois teve os filhos, as noras, e foi procriando. Agora imagine alguém hoje em dia andar nu, o que vai ser? Tem condições? Claro que não, esse mundo está tomado pela carne, dominado. E até mesmo hoje o cristão, embora ele tenha uma nova natureza, mas a carnal está ali, ainda que adormecida está ali. E se ele não sempre estiver no controle do Espírito, a carne vem com tudo e derruba ele. E aí é por isso que a Bíblia diz, vigia. Não basta só ter o fruto, tem que vigiar. Ok? Se você sabe que você tem inclinação para certas coisas, foge da aparência do mal. Então você não pode facilitar as coisas. No episódio da oferta que Abel e Caim ofereceram a Deus, o Caim, você sabe que foi rejeitado, tanto a oferta como ele. Por quê? Porque ele não agiu pela fé e as obras dele eram malignas. 1 João fala sobre isso. No Gênesis 4:7, olha que diz, Deus falando para ele, porque ele ficou com o semblante descaído, ficou birrento com Deus e ficou triste com Deus. Aí Deus falou para ele, se fizeres bem, ou seja, se você tivesse me obedecido, fizesse do jeito que eu te mandei, o pecado, aí Deus falou, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vou falar de uma maneira que fica mais fácil de entender. Se Caim escolhesse não fazer a vontade de Deus, é isso que o texto está dizendo,
O pecado, sempre presente, estava à espreita, de tocaia, esperando para atacar, semelhante a uma fera para devorar a sua presa. Ou, em outras palavras, o pecado queria possuir Caim, mas Deus estava dizendo: você deveria ter domínio próprio para vencê-lo. Porque o pecado está ali, ó. Ele fica só escondidinho, só na greta, só olhando. A hora que ele viu uma brecha, que você não teve domínio de algo, não se rendeu à vontade do Senhor, ele está presente e fala: agora eu te pego, é minha chance. É forte a visão bíblica, hein? É muito violenta essa visão. Então ele está ali de tocaia a todo momento e sempre presente. Ele só está de olho ali esperando. E aí você tem a decisão: faço a vontade de Deus ou me rendo ao meu eu? Porque o eu é o desequilíbrio, né? O nosso eu não tem nada de equilibrado nele. Porque o nosso eu é inclinado à carne e ele precisa... Por isso que Paulo falou: não sou mais eu. O eu não pode mais existir. Agora é Cristo que vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Aplicação prática da temperança, do domínio próprio. Agora nós vamos entrar, como já diz aí, numa questão bem prática, e vai ficar gostoso de fluir isso tudo para a gente entender como que funciona no nosso dia a dia, que é o que interessa. Não quero encher a sua cabeça de teoria, eu quero colocar a prática, que é o que você vai usar no seu dia a dia. Embora o fruto do Espírito não ele é gerado em nós pelo nosso esforço, mas é uma obra divina que o Espírito Santo faz da nossa vida, ok? Olha só, então vamos lá, aplicação prática do domínio próprio. O domínio próprio, ele controla o desejo sexual. E eu vou ler dois textos aqui, 1 Coríntios 7, 9. O apóstolo Paulo aqui, olha o que ele diz: mas se não podem conter-se, casem-se. Quem que ele está falando aqui? Solteiros e viúvas. O apóstolo Paulo, por uma obra de Deus, ele não casou. Alguns dizem que ele era viúvo e depois não casou. Enfim, não quero entrar nessa questão teológica agora. Mas ele decidiu no Senhor não se casar. Por quê? Porque ele queria só se dedicar ao reino de Deus, à obra de Deus. Ele falou: quem pudesse viver assim, seria ótimo. Mas se você não tem domínio próprio a respeito dos seus apetites sexuais, o que é melhor você fazer? Porque é melhor casar do que abrasar, ou seja, pegar fogo, né? Então ele está dizendo: se você não tem a condição de aguentar firme aí, então é melhor que você case para não cair em prostituição. É isso que ele está ensinando. Olha o que diz ainda a Bíblia, antes de comentar. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, vida de santidade, que vos abstenhais, aí, domínio próprio, restrição, abstenhais da prostituição. A vida sexual equilibrada no casamento entre um homem e uma mulher é abençoada por Deus. Eu vou repetir isso aqui, que é importante. A vida sexual equilibrada no casamento entre um homem e uma mulher, só assim é abençoado por Deus. Ter domínio próprio é o quê? Não fornicar, você esperar o tempo certo da hora do casamento. Por exemplo, como que uma criança, um adolescente vai ficar pensando em apetites como esse? Está lá nele, a criança já tem. Por que você acha que tem gente que se masturba? Porque está lá o desejo nele, o desejo da carne está lá. Mas aí ele tem domínio próprio. Então ele não vai cair nesses vícios morais. E nem muito menos vai querer se relacionar com uma outra pessoa já nessa intenção de viver uma vida íntima. E por que não vai fazer? E se eu não ensinar isso aqui, a escola vai ensinar diferente, o mundo também. E eu tenho que ensinar a Bíblia, a palavra de Deus aqui. Ok? Então, a pessoa que tem um domínio próprio, o que ele vai esperar? Ele vai esperar o tempo oportuno de Deus, ele vai aguentar, vai segurar, a hora que chegar o meu momento, Deus vai preparar uma pessoa na minha vida, ou seja, a moça, Deus vai preparar um rapaz, e para o rapaz, Deus vai preparar uma moça. Essa é a configuração, viu bem? E aí, o que vai acontecer? Eles vão esperar o tempo do casamento. Aí eles vão se entregar um para o outro. E aí o que está ali? A bênção de Deus na vida daquelas pessoas. E agora a vida que esse casal vai ter, ela tem que estar em equilíbrio. Não pode ser de menos e também não pode ser de mais. Domínio próprio.
Porque as pessoas só colocam a questão do mais, mas também não pode ser o menos. Domínio próprio é isso, entende? Deve ter até, né? Porque às vezes quando fala de mais, puxa mais para o lado dos varões, né? Geralmente. E as irmãs, geralmente, tem as exceções. Geralmente as irmãs, mas tem que ser no equilíbrio, tá certo? Glória a Deus. Alguns ficam olhando assim, eu não entendo. Aleluia. Vamos lá. Outro exemplo aqui é o domínio próprio. Oh, meu Deus. Não é para... a pessoa que tem domínio próprio não vai praticar a infidelidade conjugal, que é o adultério. O adultério, ela não vai praticar, não vai... Porque ela tem domínio próprio. Ou seja, ela tem essa questão em equilíbrio. E ela sabe que o que é abençoado por Deus é ela se relacionar com quem ela é casado. Ok? Está vendo como a gente precisa de domínio próprio? Por exemplo, tem pessoas que estão tão na devassidão, tudo isso é obra da carne. Deus está falando aqui, eu tenho que entregar tudo, não posso levar nada para casa. Tem marido que quer se relacionar com a esposa e coloca um filme pornográfico para assistir que fala ainda que é para apimentar, só se for a pimenta do inferno, só se for. Isso é obra da carne, meu bem. Vamos segurar esse negócio aí, hein? Vamos sair da carne e entrar no espírito que é gostoso. Vamos comer desse fruto delicioso. Eita, segura aí, põe um freio nesse negócio aí, hein? Que negócio nervoso que é esse? E outra coisa também, a prostituição envolve tudo isso, tá? É também não praticar homossexualismo. Não tem como fugir, meu bem. Homem se relacionando sexualmente com outro homem, isso é antibíblico, isso é obra totalmente da carne, assim como os outros que eu acabei de citar. Outro exemplo, lesbianismo. Uma mulher sentir atração por outra mulher nesse sentido íntimo. Isso é obra da carne e a pessoa precisa do fruto do Espírito para vencer essa obra do inferno. Outra coisa, existe pasmem, existe zoofilia, que é seres humanos que têm relações sexuais com animais. Existe isso. Existe outras configurações que eu não vou entrar aqui, que eu não quero que você fique pensando nessas coisas, que nem se deve, mas veja, tudo isso e qualquer outra configuração que não seja um relacionamento sexual entre um homem com uma mulher casado, isso aí passou a ser a carnalidade, e aí não tem mais o fruto do Espírito, não tem domínio próprio, ok? Então veja como que isso afeta tremendamente a nossa vida. Outra coisa, na prática, domínio próprio e temperança, a pessoa tem domínio sobre a língua. Salmo 141, 3, eu cito, olha o que o salmista Davi disse: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, na minha língua, guarda as portas dos meus lábios. Eita! Tiago 3,2, olha o que o Tiago fala, isso aqui é forte. Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, não tem quem não erre, mas olha o que ele disse: se alguém não tropeça, não peca em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A pessoa que tem domínio da língua, meu Deus, olha, é coisa tremenda, porque a língua, ela é pequena, mas você já viu que no contexto aqui, Tiago fala sobre isso, você já viu que uma fagulha consegue fazer? Uma fagulha de fogo, só uma fagulhinha, destrói cidades, destrói patrimônios, destrói muita coisa. Uma fagulhinha só, destrói bens, destrói vidas, destrói patrimônios, destrói muita coisa. Uma língua também pode destruir uma família. A língua que não está sob o domínio do Espírito, ela tem um poder de matar. A Bíblia diz que a vida, o poder da morte e da vida está aqui, na língua. Então perceba só, o domínio próprio controla a língua, evita palavrões, diga amém, conversas obscenas, glória a Deus, palavras ofensivas e fofocas. Os médicos antigamente examinavam a língua para conhecer o estado do paciente. E na epístola de Tiago, a Bíblia avalia a saúde espiritual da pessoa pelo controle ou descontrole da língua. Quer saber se ele tem espiritualidade? Veja como ele fala. Veja como que ele se comporta nas mesas. Veja como ele se comporta no relacionamento com outras pessoas.
A espiritualidade é vista aí, meu bem, na visão de Tiago, ok? Então, quando você vê alguém que tem controle da língua, pode ter certeza, esse aí é espiritual. Tem espiritualidade. Mas eu não estou falando daquele enrustido que não fala nada, esse é capcioso, né? Ele não fala nada, mas dentro do coração dele é um devorador. Ajunta a murmuração, Então a gente tem que entender os mistérios. Olha que coisa interessante. Alguém disse: cuide de sua língua, ela fica num ambiente molhado, onde é fácil escorregar. Eu vou repetir. Cuide de sua língua, ela fica num ambiente molhado, onde é fácil escorregar. Dorme com esse barulho hoje. Aleluia. Eita, meu Deus. Aí Tiago disse assim: como que pode de uma mesma fonte sair duas águas? Ou é amarga ou é doce. Como que alguém louva a Deus com os lábios e amaldiçoa o seu irmão? Tiago falou: isso aí está tudo errado. Está vendo? Por isso que ao longo desses anos que aqui ensinamos a palavra de Deus, eu digo, você não pode avaliar a vida de uma pessoa porque ela profetiza, porque ela marcha. Você tem que analisar ela pelo fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que mostra espiritualidade, de fato, ok? Não que ter dom espiritual não é espiritual, porque já diz, é dom espiritual. Enfim. Terceira aplicação do domínio próprio na nossa vida diária: moderação nos hábitos cotidianos. Escute só. Eu vou ler esse texto, em 1 Coríntios 6,12, Paulo cita um slogan de uma falsa teologia em Corinto para ensiná-los o domínio próprio. E qual era a falsa teologia deles? E era uma frase, um slogan deles: todas as coisas me são lícitas. O que ele está dizendo? Eu sou de Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, é, bonitão. É assim mesmo? Pode fazer tudo desenfreadamente? Não confunda a graça de Deus com a libertinagem. Paulo ensina isso aos Gálatas, dizendo: não use da graça de Deus, da nossa liberdade em Cristo, para dar lugar, ocasião à carne, ok? Olha o que ele diz: então todas as coisas me são lícitas. Isso era um ensinamento falso deles. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que Paulo falou? Eu tenho domínio próprio, não vou me render aos vícios, ok? Agora olha só que coisa tremenda aqui. O autocontrole, ele resiste à gula, aos gastos e compras impulsivos e à indolência, que é a preguiça, principalmente espiritual. Eu vou ler o texto, Provérbios 23, versículo 20 e 21, a parte A, e depois eu comento a parte B. Olha: não esteja entre os beberrões de vinho, bebida alcoólica. A Bíblia não está. Aqui a questão é: além de não beber, não esteja entre eles. Não é só não beber, não esteja entre eles. Nem entre os comilões de carne. Só vive de festa em festa. É festa ali, é colar, tudo. Cuidado, hein? Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza. Vamos lá, tem que comentar isso. O pecado da glutonaria é autodestrutivo, é isso que esse texto está dizendo. Aqueles que se entregam aos vícios, aos próprios prazeres, serão reduzidos à miséria. É isso que esse provérbio está dizendo. Comer é gostoso? Meu Deus do céu. É uma delícia. É ou não é, irmão? Quem gosta de um doce aí? Ei. Tem gente, escute, que chega, olha só a gravidade do assunto. Tem gente que come tanto que se ele não colocar o dedo na goela para jogar fora, ele não consegue dormir. Ele tem que ficar de pé, porque senão a comida fica voltando à noite. Isso é pecado, gente. Comer, você gosta de comer bem? Coma, mas desde que seja com domínio próprio. A Bíblia diz, né? O glutão coloca uma faca na goela dele. O sentido é para não passar mais comida, ok?
Vamos controlar esse negócio. Então, o domínio próprio nos ensina até comer com saúde, hein? É verdade o fato, eu gosto de umas coisas que a gente chama, né? Entre aspas, né? Aquelas que é chamada porcarias, né? Não é todo dia que a gente gosta de comer arroz, feijão, verduras e legumes. Tem dia que você quer ir no rodízio de pizza e arrebentar com tudo lá, ok? Então, mas tudo tem que ser feito com cristão, porque é muito fácil, por exemplo, você vai no rodízio, aí você vai lá e paga. Ah, eu estou pagando mesmo? Agora eu vou dar prejuízo nesse restaurante. Come, quer mais? Come, não tem mais nem onde colocar, a comida já tá quase explodindo. Não, meu bem, vamos colocar domínio próprio nesse negócio aí. E se você sabe que o seu quadro de saúde não lhe cabe mais refrigerante, por que você anda tomando essa Coca-Cola aí, te matando? Ah, mas eu não... Agora pegou. Mas eu não consigo parar de tomar. Glutãozinho. Olha o fruto do Espírito dando controle aí, ó. E aquela pessoa, sem um cafezinho eu não vivo. Eita! Ai, não consigo ficar sem. Eita! Parece que eu estou falando em profecia aqui. Vamos lá. Não pode ser dominado, viu? Parte B do versículo 21, ó. E ainda mais, e a sonolência faz trazer as vestes rotas, maltrapilho. Perceba isso, a preguiça anda de mãos dadas com os vícios. Eu vou repetir, a preguiça anda de mãos dadas com os vícios. Neste contexto que nós acabamos de ler Provérbios aqui, o estômago cheio representa as obras da carne, esvazia a mente para que não seja como a de Cristo. Então, estômago cheio, desejos da carne satisfeitos, mente vazia, sem fruto do Espírito. Por isso que um dia os discípulos eles viviam nessa mentalidade. João 4:32 ao 34, Jesus evangelizando a mulher samaritana, ela foi anunciar quem ele era para os samaritanos. Aí veio os discípulos, quando eles chegaram, e Jesus pegou e disse assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí olha a cabeça dele. Será que ele está falando de alguma coisa de comer? Por que eles estão pensando em comida? Porque eles viviam uma opressão da época do Império Romano, o recurso era escasso. Então eles estavam dominados por esse negócio. Vai me fazer falta, eu não vou ter recurso. Então a cabeça dele, Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Eles estavam pensando no quê? Em comida. Mas só que Jesus estava falando do fermento do pecado, eles nunca entendiam. Aí Jesus falou: não, vocês não estão entendendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ok? Agora vamos lá. Então, e conforme eu já disse aqui, é principalmente essa questão, preguiça espiritual. A pessoa tem uma preguiça espiritual. Ela fala: não, amanhã eu oro. Não ora de novo. Não, a partir de semana que vem eu vou pegar firme na leitura da Bíblia. Ô irmão, que indolência é essa, hein? Tem que... Veja, agora tem aquela questão, veja lá, existem pessoas que compram compulsoriamente. Ela vê um negócio, ela não pode ver uma promoção. Se ela não está precisando, não tem necessidade de comprar, mas ela fala: precisa aproveitar dessa promoção. Aí a pessoa vai lá e olha, ela olha aquele acessório, aquela vestimenta, aí a mão fica coçando. Aí o Espírito fala: mas você tem que vigiar com o cartão, analisa a administração financeira. E ela fica brigando: compro, não compro, compro, não compro. Ela vai lá, passa aí o cartão para mim. Pá. Olha o que Jesus ensinou. Isso aqui é coisa séria.
Porque Jesus ensinou o quê? Em João 6,12. Jesus falou assim, depois que ele multiplicou com fartura, veja, ele multiplica ali com fartura os pães e os peixes, e o que Jesus disse? Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ou seja, isso nos ensina tanto a não ser avarentos e mesquinhos, porque tem pessoa que tem a condição, mas não come, fica segurando, isso é mesquinho, é isso. Está faltando domínio disso aí também. E outra coisa, tem uns que é muito esbanjador, tá vendo? Tudo tem que ter equilíbrio, meu bem. E aí Jesus está nos ensinando o quê? Até esse equilíbrio. A comprar quando for necessário, a utilizar quando for necessário, ok? Nem segurar demais e nem soltar também sem necessidade. Domínio próprio. Diga aí com a mão direita levantada, me ajuda, Espírito Santo. Amém. Quarto, vamos lá, eu fiz isso para vocês despertarem. Quarto, autodomínio da mente, outra área que atua aí, ó. Controlar as emoções como ansiedade, medo, ciúmes e etc. Vamos lá, Filipenses do 4, do 6 ao 8, mas eu vou só ler o 8 e eu cito o 6 e o 7. O que Paulo fala? Não fica ansioso, emoção. Não fica ansioso, inquieto, mas faça as suas petições conhecidas a Deus por meio das orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e o seu coração. Aí olha o que ele diz, para a gente não cair nessa questão de ficar com a mente perturbada, de ficar, entende, controlado por essas emoções, como eu já citei, medo, ciúmes, etc. Olha o que ele ensina. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar, ou seja, ocupa a tua mente com coisas boas. A Bíblia nos ensina nesse texto, não pense em coisas más, e sim pense nas coisas boas e nas coisas do alto, nas coisas celestiais, como diz Colossenses 3,2, pensai nas coisas que são do alto. Por isso nós temos a necessidade de vivermos uma renovação da mente diária. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da mente, do vosso entendimento. Então o Senhor está nos ensinando a não nos rendermos às emoções, entende? Tem que estar tudo em equilíbrio. Por exemplo, ciúmes, na medida certa, ele é bom, ok? Eu tenho ciúmes da minha esposa, ok? Mas na medida certa. Porque, por exemplo, o que é um ciúmes fora do normal? Meu Deus, ela saiu, eu ligo de 5 em 5 minutos. Onde você está? E agora? O que você está fazendo? Com o que você está falando? Entende? Não pode se olhar do lado. Tem gente que tem que andar assim, que nem um robô. E com medo ainda, tem que ficar com medo. Se olhar do lado, já vai arrumar uma contenda. Domínio próprio, ok? Domínio próprio. Domínio próprio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Medo. O que vai ser de mim? Irmão, você vê, tem gente ansiosa e com medo. Jovem, tem a vida inteira para viver, está com medo do futuro. Vou ficar solitário, vou ficar sozinho, não vai dar certo. Meu Deus do céu. Deixa o Espírito Santo entrar aí nesse negócio aí e ministrar um controle. Eita. Oh, glória seja dada. Esse aqui também é interessante. Quinto, aplicação. Moderação no uso do tempo. Veja, até nisso a gente tem que ser equilibrado. Primeira a Tessalonicenses 5,6, Paulo diz assim, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios aqui é moderado, ok? É preciso mantermos o equilíbrio em nossa vida, dedicando a medida certa de tempo ao trabalho, comunhão com Deus, que é vida de oração, jejum, e assim vai. Também a cultuar ao Senhor e outras atividades na obra de Deus, que Deus nos exige, além do tempo necessário para o descanso e o lazer. Olha só que gostoso. Jesus é sempre a nossa prioridade, e com a graça divina saberemos gerenciar nosso tempo com moderação de forma eficiente.
Porque o que não pode, por exemplo, olha só, o que não pode acontecer é a pessoa dar tudo que tem no trabalho. Não tem tempo para a família, não tem tempo para descanso, não tem tempo para nada, não faz nada para a obra de Deus, e o que dirá tempo para Deus naquele tempo de qualidade que Deus requer. Então, as coisas de Deus, ela tem que ser tudo nessa moderação, nessa medida exata, ok? É por isso que nós temos que pedir para Deus, como Moisés, ensina a contar os meus dias, até que alcance um coração sábio. Então, a pessoa, às vezes você vê, tem tempo para o trabalho, arruma tempo para sair, mas ele não consegue arrumar tempo para congregar de forma correta. Às vezes a pessoa fala, né, tem culto, vários cultos, mas você já reparou quantas horas você fica na igreja? Calcula o tempo que você usa no trabalho, em outras coisas que você usa, e calcula o tempo que você usa. O menor tempo que você passa é na igreja. E tem gente ainda que está reclamando ainda. Você acha que 1h30, 2 horas de culto está atrapalhando a sua vida? Você está precisando gerenciar o tempo. E aí colocar tudo em equilíbrio. Porque quando a gente sabe gerenciar com a graça de Deus, louvado seja o Senhor, a gente vai saber tratar de tudo isso, não vai deixar nada faltando. Vai ter tempo para sair, vai ter tempo para lazer, vai ter tempo para a família, vai ter tempo para o trabalho. Agora, se vive uma vida desregulada, aí vai sempre ficar uma área pensa. Ou ele vai dedicar muito a uma coisa, vai dedicar outra coisa, e não vai dar esse equilíbrio aí, ok? Sexto, autocontrole das ações. Esse aqui também é tremendo. Em 1 Samuel 13, do 8 ao 13, escute só, é do 13, capítulo de número 13, meu querido. Pode ser que eu coloquei errado aí, capítulo 13, versículo do 8 ao 13, mas eu vou citar aqui, eu não vou ler todo esse texto. Escute. O Saul, o povo de Israel, estava em uma guerra contra os filisteus. E Samuel, o profeta, falou para ele: daqui 7 dias eu vou te encontrar em tal lugar. Você me espera, não sai para a guerra sem sacrificar. Ou seja, não sai para a luta sem buscar a Deus. Princípio do reino. Não sai para guerrear sem antes ter um momento de qualidade com Deus. Aí o que acontece? Passou os 7 dias, cadê Saul? Cadê Samuel? Ele não aparece. Samuel não apareceu. E aí o povo começou a olhar para Saul e pressionar com os olhos. Que nem tem alguns crentes, quando quer que o culto acabe logo, ele fica assim, olhando, olha no relógio para ver se... pressionando para ver se a mensagem vai logo. É igualzinho. Aí, veja só, veja isso. E aí o povo começou a olhar para Saul, aí falou: o quê? Samuel vai vir nada. Começou a ir embora. Vai um, vai outro, sai outro. Ele começou pressionado, perdeu o controle. E o que ele fez? Vou resumir o texto dele. E aí ele perde ali o controle, o domínio próprio. Ele quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou sacrificar. Pegou, rasgou o animal, ofereceu, mas ele era rei. No Antigo Testamento o rei não pode oferecer, isso é contra a lei de Deus, não pode oferecer sacrifício, só o sacerdote, ele tinha que ter esperado. Quando ele termina de sacrificar, quem que aparece? Acabou de sacrificar. Deus estava trabalhando em Saul domínio próprio, ensinando ele a controlar as suas emoções, as suas ações, melhor dizendo aqui. E aí, o que acontece? Ele chega e fala, o Samuel fala: o que você fez, rapaz? E aí ele falou: forcei-me, olha lá, então ele foi por impulso, por forçação, forcei-me, ofereci holocaustos, e Samuel fala: você agiu de forma louca, neciamente, você fez uma loucura. Aí sabe o que Samuel falou para ele? Hoje, se você tivesse esperado, tivesse tido domínio próprio, Deus ia confirmar o teu reinado hoje, Deus ia confirmar o teu ministério hoje, mas como você teve pressa, Deus está rasgando o reino. Ou seja, perdeu o governo por falta de domínio próprio. Quantas pessoas que Deus está a ponto de entregar uma grande vitória para ele, não espera. Às vezes parece que Deus está demorando, mas não está. Ele está gerando em você o fruto do domínio próprio, ok? Outro exemplo disso aqui foi o rei Josias.
Da mesma maneira, o rei Josias, o faraó, o Neco, ali, o rei do Egito, o Neco, Deus que tinha de fato levantado ele e colocado na boca dele, vai lá e luta contra os babilônios. E ele foi, se levantou e foi. E aí o rei Josias pegou, tinha feito a reforma, estava cheio, né? Deus trabalhando, tremendo, ele achou que ele podia fazer o que queria, na hora que queria. E estava tendo grandes vitórias, e ele pegou e se interpelou e foi lá contra esse Neco, o rei do Egito. Aí o rei do Egito falou: sai de mim, eu não vim tratar com você, o meu negócio é com eles, e é Deus que falou para mim fazer isso. Veja só, o texto está escrito isso. E aí o Josias não teve domínio próprio, foi lá e passou na frente do Senhor, morreu. Por falta de domínio próprio, morreu. E quanta gente tomando atitudes, indo aonde não é para ir, fazendo o que não é para fazer, fazendo fora do tempo, está morrendo espiritualmente também. Falta de domínio próprio. Outros exemplos da ausência de domínio próprio, esse aqui é mais conhecido, mas eu só cito brevemente, Acã. O Acã não aguentou, a hora que ele viu aqueles tesouros, foi lá e passou a mão, ó, mão lisa. Falta de domínio próprio, ele falou: a hora que eu vi, eu cobicei e não aguentei. E Davi, quando viu a Betseba? Irmão, tem gente que não pode, às vezes, ver um outdoor, já não aguenta, vai lá e tem que ver coisas erradas. Precisa de domínio próprio. Vamos lá, encerrando, sétimo. O domínio próprio é uma arma espiritual contra o mundo e o inimigo. 1 Pedro 4,7, olha o que está escrito aí. Glória a Deus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, moderados e vigiai em oração. Não podemos nos deixar levar por emoções e prazeres terrenos, só viver em função de coisas terrenas, agradando a nossa vida com coisas terrenas, porque este mundo quer nos seduzir, nos atarefar com tantas ocupações, a ponto de perdermos o tempo de qualidade com Deus e a comunhão com Deus. Se tem algo que você está querendo conquistar, se tem algo, uma posição que você está querendo chegar, mas essa posição que você está querendo chegar, essa conquista terrena, essas bênçãos terrena que você está querendo adquirir, está te fazendo sacrificar a qualidade com Deus, sai fora disso aí, sai fora disso aí, porque já saiu do fruto, meu bem. Então, nada compensa sacrificar Deus, a comunhão com Deus, pelas coisas dessa terra. Não tem nada que compensa isso aí. É isso que Pedro está dizendo. Então esse mundo, o adversário, muitas vezes a estratégia dele muda. Tem hora que a estratégia dele não é tirar a pessoa da igreja, é deixar dentro da igreja mais morta. Deixar dentro da igreja atarefada, cheia de tanta coisa que nunca consegue fazer nada. É um membro morto na congregação. É o mundo, o fim dos tempos está aí, mas aí o crente com o fruto do Espírito Santo, ele está com uma mente sã, aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa, 1 Pedro 5,8, olha aí, nós temos que ter esta arma, o domínio próprio é uma arma espiritual também contra o inimigo, olha aí, ó. Sede sóbrios, moderados, mente sã, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que Pedro está dizendo assim? Não deixa as pressões da vida, não deixa os dardos inflamarem que o inimigo está jogando a todo tempo, inflamar a tua mente, inflamar o teu coração, e você cair em tentação, ser pressionado. Não! Deus está dando domínio próprio, autocontrole, não faz nada correndo, não faz nada às pressas, para um pouco, analisa, respira fundo, Deus dará vitória. Quem pode levantar uma das mãos para o céu e dar um grito de glória a Deus esta noite? Então eu digo, o inimigo se utiliza de tentações e lutas espirituais, pressões para tirar o crente do autocontrole do Espírito Santo e ser vencido pela carne. Mas nesta noite há um Deus que está trabalhando aqui, está agindo na nossa vida e está colocando a nossa vida em equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai perder o controle, mente sã, atitudes equilibradas, tempo gerenciado com moderação. Oh, bendito seja Deus! Eita coisa boa do Senhor!
3 exemplos bíblicos de domínio próprio. 3, e encerro aqui. Primeiro exemplo, Jesus, é claro que não podia ser diferente. Hebreus 4,15 diz assim: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Domínio próprio. Domínio próprio. Jesus nunca cedeu. Domínio próprio. Aí vem o diabo. Lucas 4 ou Mateus 4. Vem o diabo. Com o que o primeiro Adão caiu? Com alimento. Agora ele veio com a mesma estratégia. Transforma pedras em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Colocou no pináculo do templo. Está aí, ó, se joga daqui abaixo. Porque está escrito, o diabo falando: dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que não tropece em pedra e não caia. O diabo está querendo dizer: se você se jogar e não cair lá, todo mundo vai olhar para ti e vai dizer: esse aí é mesmo quem ele é. Jesus falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é tentar Deus? Irmão, tentar Deus é o inimigo te colocar numa posição e você querer respaldo de Deus. Porque quem colocou Jesus ali naquele momento no alto não foi Deus, foi o diabo. O diabo pula etapas. É por isso que o diabo transporta. Mas Deus, em Betel, tem uma escada. E à medida que você vai dobrando o joelho, você vai subindo, ó. É por isso que Jacó teve a visão lá de Betel. Os anjos faziam o que na escada? Subiam e desciam. Mas pera lá, anjo tem asa, geralmente mostra na Bíblia, muitos deles têm. E por que um anjo com asa tem que pegar a escada? Porque o reino de Deus revela humildade. Aleluia, vocês estão aqui, dá glória a Deus. Se prostra e me adora. Mostrou num momento de tempo, num momento. Olha lá, é tudo fácil, rápido, sem pagar preço. No momento de tempo, se prostra e adora. Te dou tudo isso aqui, no momento. E aí Jesus falou: não, você acha que eu vou estragar a minha caminhada? Você acha que eu vou estragar a minha comunhão com o Pai por causa de um momento? Quem tem domínio próprio não vive de momento, vive de obras duradouras. Deus não tem um momento de alegria para você. Deus não tem um momento de prazer para você. Deus tem uma obra permanente. Lavar-se quer baixo. Segundo exemplo de domínio próprio, eu vou fazer um contraste entre José e Sansão. Pensa no domínio próprio. Irmão, o José, esse fruto do Espírito na vida dele era forte demais. Ele não teve que ter domínio próprio para não pegar os irmãos dele e lascar com eles lá. Quando viu eles, poderia, mas a Bíblia diz que ele se conteve. E em vez de judiar deles, na verdade ainda foi usado pelo Senhor para trabalhar na vida deles, ver se eles tinham se arrependido de verdade, e ainda cuidou deles o resto da vida. Aí José, veja, está lá na casa de Potifar, vem aquela sem domínio próprio. A esposa de Potifar: deita comigo. Não vou fornicar e nem cometer prostituição, não. Quero você não, você é casado. Não mexe comigo não, você é casado. Eita! Não mexe comigo não, porque você é casada. Aí veja, ela esperou o momento. Veja, o pecado só fica ali, ó, só na espreita. Lembra? A tocaia. Viu o ambiente, não tem ninguém, dispensou os funcionários, José e ela: deita-te comigo. Sabe o que ele fez? José, sabe o que ele fez? Pecado é assim que se vence. Fugiu, meu bem. Pensa que ele foi dar uma de machão. Não, eu aguento, vou ficar aqui que eu aguento. Do lado da tentação, sai fora. Correu. Perna para quem tem, ó.
Correu, corre, foge, escapa-te por tua vida, aleluia. Sabe por que o Satanás coloca um prato para você perder o controle? Porque ele sabe que tem um governo preparado de Deus para a sua vida. Sabe por que ele prepara essas coisas momentâneas? Porque ele sabe a grande obra que Deus vai fazer na sua vida. Então ele tinha domínio próprio, sabia segurar, esperou o tempo de Deus. Deus deu 2 filhos lindos para ele, Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer do tempo difícil. E Deus me fez ser duplamente frutífero em terra estranha. Tá vendo? Já pensou se ele tem só uma saidinha? Oh, isso, meu jovem, meu solteiro, aguenta as pontas aí. Deus tem um casamento saudável para você. Recebe aí com fé mesmo. Agora Sansão. Me perdoa a expressão, me perdoa, mas eu vou usar ela. É bem chula mesmo, bem fracassada, mas eu vou usar. Sansão não podia ver um rabo de saia. Não podia. Ele via, ele não aguentava. E detalhe, ele gostava mais das de fora do que das de dentro. Ele gostava das mundanas. Eu estou falando da Bíblia, meus irmãos. Por que você acha que ele casou com Dalila? Oh meu Deus, Deus tinha algo tremendo para ele. Era forte, derrubava leão, carregava os portões da cidade que pesava tonelada. O homem era bruto, mas era fraco no caráter. Era bom nos dons espirituais, mas no fruto do Espírito era um fracasso. Veja só, que situação trágica que ele acabou. Ainda foi salvo, mas você viu como que há uma diferença tremenda? Porque José, ele viveu uma vida tremenda. Ô irmão, falar de José enche a nossa boca, enche o nosso coração, porque ele honrou a Deus. E até agora quando você fala de Sansão, você fala meio amarelado, que foi salvo, ok, mas teve uma vida meio complicada, foi ou não foi? Não aguentava, comia o que não era para comer, tocava no que não era para tocar, fez tudo isso. Ele não tinha domínio próprio. Quem que derrubou Sansão? A falta de domínio próprio. Vamos lá, e eu encerrei agora. No fruto do Espírito Santo, delegamos a Ele o controle de nossas vidas, glória a Deus, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste em nós, e assim triunfamos sobre as obras da carne. Pastor, como vencer as obras da carne? Chega agora para o Espírito Santo, pega a chave da sua vida e fala: está na tua mão. Está nas tuas mãos. Qual que é a luta que está dentro de nós? Carne e espírito, os dois guerreando, para que não fazeis o que quereis, diz o texto. E aí, a carne lá, carne não gosta de orar, carne não gosta de jejuar, carne não gosta de coisas espirituais. E o Espírito gosta de todas essas coisas. Aí você fica nessa guerra, vou ou não vou, pego firme ou não pego, tenho fé ou não tenho, espero o tempo de Deus ou não espero. Essa é a luta diária, é diária. E aí você fala, a hora que você vê o negócio que sai do teu controle, né, do eu, né, agora você não tem mais o que fazer, aí você quer perder as estribeiras, e ainda fala desse jeito: eu vou dar meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, que é... Deus não fez do jeito que eu pensava, então agora eu vou fazer do meu jeito mesmo. Carne pura. Agora, quando você entrega controle da sua vida, fala: está aqui, Espírito Santo, está nas tuas mãos. Aí só vai conduzindo, só vai guiando. E aí quando a carne diz: entrega tudo, para de congregar, para de servir a Deus, olha como que você está. Aí o Espírito vem e fala: longanimidade, paciência, perseverança. A tristeza quer bater doído, amuar a pessoa, a tristeza quer verdadeiramente devorá-lo. Aí a pessoa pensa: vou me entregar a essa tristeza. Aí vem o Espírito Santo, a alegria da salvação. Tribulações, lutas, guerras, conflitos. Aí você diz: meu Deus, é isso, é aquilo. Aí vem o Espírito Santo, te dá paz. Deus está no controle da minha vida.
E assim vai, meu bem, é assim que funciona. Eu creio, nesta noite, no poder do Espírito de Deus, para nos conformar à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Cresçamos nele. As palmas louvem ao Senhor.